Graça e paz. Graças a Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Deixa eu ver se ele vai fazer a transmissão. Se você trouxe a tua Bíblia, abra ela nos Salmos. São Salmos que é pouco lido, é pouco conhecido. Que Salmos que é, Alisson? Fala um número aí de um salmo. Geralmente nos filmes, quando o pessoal vai fazer algum enterro, é esse salmo que eles leem. 10 a menos. Eu te falei, aqui eu falei 22. Não, 23. Salmo 23. Não, eu tô aqui, 24. É 24, não, é o 23. Salmos 23. A gente fala que é pouco conhecido, mas brincando, né? Porque é o salmo mais conhecido. Quando a gente vai a alguma loja, algum lugar assim, geralmente a Bíblia fica lá aberta no Salmos 23, né? Bom. Achou? Tá difícil, ele não enxerga. Tá bem no meio da Bíblia. É cego. E Achou? Ainda não achou. achei sim. Tá apoiando. 27, 23. Vixe, deu trabalho. Bom, às vezes a versão ela vai estar um pouco diferente, né? Dependendo da tradução. Mas isso é até bom, porque nós vamos falar inclusive sobre isso hoje, sobre essa questão das palavras. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Então olha só, esses salmos, né, ele foi escrito em um período em que as pessoas, os homens, os israelitas, os hebreus, os judeus, eles iam até um local para poder buscar a presença do Senhor. Ali o rei Davi, ele tinha um desejo no coração dele. Inclusive esse salmo é salmo do rei Davi. O rei Davi que escreveu esse salmo. Ele tinha um desejo de construir um templo para Deus, uma morada para Deus, uma casa para Deus. E ele preparou, ele arrecadou e ele juntou tudo aquilo que ele pôde para poder construir esse templo, para construir essa casa, essa morada para Deus. Mas Deus disse assim para ele: olha, não é você que vai construir esse templo. Quem vai construir esse templo é outra pessoa. E quem construiu esse templo foi o rei Salomão, filho de Davi. Mas nesse tempo aqui, eles adoravam o Senhor numa tenda, local simples. Então eles iam até lá para adorar o Senhor. E naquele local tinha um cômodo, se é que eu posso chamar de cômodo, uma área reservada, que se chamava Santo dos Santos. E dentro dessa área reservada ficava uma arca, que é como se fosse um baú, que é chamada de Arca da Aliança, que era um baú de madeira, revestido de ouro, como se fosse essa caixinha aqui, só que bem maior.
E essa caixinha, esse baú de ouro, ele tinha algumas medidas específicas. A tampa dele era uma tampa que tinha 2 querubins, 2 anjos assim em cima, com as asas voltadas um de frente para o outro. E dentro dessa arca tinha alguns elementos. Mas o que nós vamos falar hoje não é sobre a arca. É sobre a mudança que houve em relação ao que Davi fala. No finalzinho do Salmos 23, ele diz assim: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Não somos nós que habitamos na casa do Senhor, mas é o Senhor que habita em nós. Então hoje, atualmente, no tempo presente, muitas vezes nós falamos assim: nós vamos à casa de Deus, né? Chamamos uma reunião como essa como casa de Deus, aqueles templos lindos, né? Tem muitos templos lindos por aí. Casa de Deus. Mas na verdade Deus só se faz presente ali quando tem 2 ou mais, ou 2 ou mais pessoas reunidas naquele lugar por causa de Deus. Então Deus se faz presente não por conta do lugar ou por conta do local ou dos objetos que tem naquele local, mas sim por causa das pessoas que estão naquele local. Por quê? Porque Deus, Ele habita em nós. Hoje, nós é que somos o templo do Senhor. E que o Senhor possa habitar em nós para todo sempre. Agora, dentro desse salmo ainda tem uma coisa importante, que é o que Davi, que era um pastor de ovelhas, ele entendia bem. Então era a analogia que ele conhecia e que ele poderia usar para descrever o relacionamento e a convivência de Deus para com ele e dele para com Deus. Assim como sendo um pastor de ovelhas que conduzia as ovelhas e levava as ovelhas para beber água, levava as ovelhas para pastar, protegia as ovelhas dos animais selvagens. Quando as ovelhas se machucavam, ele ia lá e ele cuidava daquelas ovelhas até aquelas ovelhas se curarem. Quando as ovelhas ficavam doentes, ele cuidava. Então esse era o cuidado que o pastor tinha para com as ovelhas. E aí, usando dessa analogia, ele se coloca como uma ovelha de Deus. E Deus sendo um bom pastor. E ele é o bom pastor. E ele diz: porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Assim como ele, Davi, sendo pastor de ovelhas e conduzia as ovelhas e não deixava com que nada faltasse às ovelhinhas que ele estava pastoreando, ou seja, levava elas para comer, levava elas para beber, levava elas para uma sombra, cuidava delas, nada faltava para aquelas ovelhas. Assim Davi se via como uma ovelhinha de Deus, dizendo que nada faltaria a ele. Por quê? Porque o Senhor era o pastor da vida dele. E aí ele dá aqui, a partir do verso 2, né, ele diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, o que o animal que come capim mais quer? Pastos verdes. Atualmente, por conta da indústria da carne, né, os animais ficam confinados comendo ração. Mas nesse período aqui não. E em alguns estados aqui do Brasil também não. Mato Grosso, Goiás, lá tem muito pasto, tem muita área, muita planície, onde os animais têm ali espaço para poder pastar. E eu sei que todos nós já deparamos com situações em que, num período de seca, aquele pasto que vez ou outra está verdinho, de repente está amarelo, da cor desse banco aqui, ó. E os animais sofrem com isso, né? O gado sofre com isso, os cavalos sofrem com isso, os animais que pastam, né? Muitas vezes sofrem por conta da seca. E eu já vi muitas vezes o boi, o cavalo enfiar a cabeça por entre a cerca para poder comer do lado de fora uma graminha, um matinho que está mais verdinho.
E Davi que fala que o Senhor conduziria ele como uma ovelha sendo levada para comer em pastos verdes, para comer uma boa comida. Leva-me para junto das águas de descanso, aquelas águas calmas, tranquilas, cristalina, sossegada. Refrigera a minha alma, ou refrigera-me a alma. Porque muitas vezes a nossa alma está angustiada. Muitas vezes a nossa alma está oprimida. Às vezes não tem nenhum motivo aparente, nenhum motivo externo que faz com que nós venhamos a ficar nessa condição ou com esse sentimento ruim, mas muitas vezes a gente se pega nesse sentimento ruim. E tudo que nós queremos é um refrigério para a alma, uma tranquilidade, uma paz, algo que vai além da compreensão humana. E o Senhor, Ele tem isso para nós. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Mandaram, eu acredito que vocês já devem ter visto isso, inclusive nesse versículo que eu acabei de ler aqui, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então mandaram para mim no WhatsApp uma imagem de um franguinho passeando na frente de um forno de frango, aqueles fornos de padaria, né? E colocaram essa frase, né? O franguinho dando um rolezinho tranquilo, bem na frente da assadeira de frangos, né? Quem recebeu isso aí? Alguém viu isso aí? Ninguém viu? Eu achei engraçado. E é mais ou menos isso mesmo, né? Que o franguinho ele não tem consciência disso, mas muitas vezes a gente está numa situação no vale da sombra da morte mesmo. Às vezes nem nos damos conta de que essa é a nossa condição. Quantas pessoas estão bem, tranquilas, de repente tem um infarto, um derrame, um ataque cardíaco, sei lá, alguma coisa assim, ou não está esperando, de repente acontece um acidente e morre. Outros ficam doentes, né, igual um camarada aí em 2017, quase morreu. Estava já no bico do urubu, mas Tava no vale da sombra da morte, mas aí Deus falou assim, não. Né? Não. Tem muita coisa ainda pra fazer. Sua vara, o seu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Muitas vezes os nossos adversários, os nossos inimigos não são carne e sangue, não são pessoas assim como a palavra de Deus fala, né? Mas os nossos inimigos, as nossas lutas, elas não são com pessoas, as pessoas não são nossos inimigos, nós devemos amar as pessoas. Mas os nossos inimigos são as forças espirituais do mal das regiões celestes. E às vezes existe um plano todo arquitetado no mundo espiritual causado por algum ser maligno. E Deus vem e te alimenta com uma palavra, te alimenta por meio do Espírito Santo. E você está alimentado. Na presença dos teus adversários que estão ao seu derredor, buscando uma brecha para destruir a tua vida. Mas você está tranquilo, por quê? Porque você confia no Senhor. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nesse ponto, o Senhor habitará na casa dele para todo sempre, que somos nós. O Senhor habita em nós, Ele nos guarda, Ele nos guia, Ele nos leva, Ele nos conduz. Então tudo isso que Davi falou, o Espírito Santo Ele faz com cada um de nós nos dias de hoje, guardando, protegendo, livrando do mal,
nos conduzindo, nos alimentando, trazendo o melhor dele para nós. Eu queria que você fechasse os teus olhos para a gente fazer uma oração. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero colocar a vida de cada irmão, cada irmã que está presente aqui nessa noite. Eu quero colocar a vida das pessoas que estão acompanhando essa nossa reunião, essa palavra aqui pela live, aquelas que vão assistir em algum outro momento depois, que o Senhor também possa abençoar cada uma delas. E que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Que a Tua palavra ela possa encontrar em nós uma boa terra. Que o Teu Espírito Santo, que é aquele que conduz, aquele que guia, aquele que nos leva a toda a verdade, possa trabalhar nos nossos corações nessa noite. Que o Teu Espírito Santo possa nos convencer da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa trabalhar no interior de cada um de nós. Em nome de Jesus, meu Pai. De nada adianta nós estarmos aqui reunidos, meu Deus, para perder tempo, se não for para que o Senhor fale conosco, se não for para que o Senhor opere milagres nas nossas vidas, meu Pai. Se não for para que o sangue de Jesus, que foi derramado há quase 2000 anos atrás, percorra todo esse tempo e venha alcançar as nossas vidas e nos perdoar, nos purificar, nos deixar santificados diante da Tua presença, meu Pai. De nada adianta nós estarmos reunidos na Tua presença se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não nos abençoar, se o Senhor não fazer a obra, se o Senhor não falar com cada um de nós. Por isso eu peço, meu Deus, pela minha vida e pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite, toca as nossas vidas, toca a nossa alma, toca o nosso espírito, toca o nosso corpo físico, meu Deus. Se há alguma enfermidade, se há algum mal, que haja libertação e que haja cura em nome de Jesus, meu Pai. Toca a nossa casa, toca a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Dentro desse texto que nós lemos aí dos Salmos 23, a Bíblia de alguém usou alguma palavra diferente? Várias palavras diferentes. A sua também? A sua, né? De vocês? Diferente a tua, não? Não, né? Por que isso? Às vezes a gente se identifica mais com uma versão, com uma tradução da Bíblia do que com outra. Às vezes o uso de algumas palavras, né, é mais comum para o nosso conhecimento. E é normal isso acontecer. A Bíblia, como nós conhecemos, que é esse livro aqui, ao todo são 66 livros. 66 cartas. 66 pedaços. De Gênesis a Apocalipse. Sendo 27 do Novo e 39 do Velho. Novo e Velho, que é isso? Novo Testamento e Velho Testamento. O AC e o DC. O que é isso? É uma banda de rock? É o AC/DC? É o antes de Cristo e depois de Cristo? Então olha só. O Antigo Testamento, ele narra a história, conta um período histórico de um povo, de algumas situações, até a vinda de Jesus. E a partir do momento que Jesus veio, houve ali um rompimento ou uma continuidade naquela história. Porém, Jesus ele fez um marco nessa história. E a partir de Jesus, as histórias que foram sendo escritas
foram sendo escritas como sendo o Novo Testamento, a Nova Aliança. Voltando a falar da Bíblia, ela foi, o período histórico em que ela foi escrita foi por um período de 1.600 anos aproximadamente. Um período de 1.600 anos. Em que começou-se a escrever ali em Gênesis e terminou-se a escrita ali em Apocalipse. 66 livros ou cartas, porém 40 autores, 40 escritores aproximadamente. Então alguns desses autores escreveram mais de um, porque se são 66 e teve 40 autores, matemática, né? E o camarada que mais escreveu é o apóstolo Paulo. Além de tudo isso que eu falei até agora, dos 66 livros, Antigo Testamento, Novo Testamento, 40 autores, período de 1.600 anos entre o primeiro e o último autor, ou o primeiro e o último livro, ainda foram escritos em 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego. Essas 3 línguas. No século bom, agora eu não vou lembrar que século que foi, juntou-se um concílio, montaram um conselho, várias pessoas, vários estudiosos, pegaram esses livros, não só os 66, mas todos os livros daquele período, que narravam a história, e começaram a analisar e separar. Esse aqui é um livro inspirado por Deus, esse daqui não é inspirado por Deus. Esse outro aqui é inspirado por Deus, esse outro aqui não é inspirado por Deus. E esses homens, eles foram fazendo a separação e escolhendo quais livros eles consideravam como sendo inspirados por Deus e quais livros eles não consideravam livros sendo inspirados por Deus. No final desse concílio, concílio de Nicéia, eles chegaram à conclusão de que os livros inspirados por Deus eram os 66 que nós estamos falando dele hoje. Por exemplo, nessa nossa Bíblia aí, dos 66 livros, existem 4 evangelhos, que está na seguinte ordem: Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos. Por que são chamados de evangelhos? Primeiro, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. Evangelho, o significado da palavra é isso: boa notícia, uma boa nova. Boa nova são quantas palavras? Boa e nova. 2 palavras. Não, 2 palavras. Boa, nova. Ou boa notícia. 2 palavras. Em qual língua? No português brasileiro. Só que evangelho é uma palavra só. Evangelho não são 2 palavras. Evangelho. Na tradução da palavra evangelho para o nosso idioma, se tornou 2 palavras: boa, nova, boa notícia. Por que eu estou falando isso? Vai só acompanhando o raciocínio
Depois nós vamos entender por quê. Porém, existem outros livros chamados de evangelhos, que conta uma boa notícia. E qual é a boa notícia contada por esses evangelhos que compõem a nossa Bíblia dos 66 livros? É a boa notícia que está descrita em cada um deles, a história narrada de que Deus, por amor a mim, por amor a você, por amor aos nossos ascendentes, aos nossos descendentes, Deus entregou o Filho dele, Jesus, que era a palavra dele, o poder dele, encarnado em uma criança, dentro do ventre, dentro do útero de uma mulher virgem, a nossa irmã Maria. A palavra de Deus encarnada em um ser humano, a vontade de Deus, a expressão de Deus. Nós nos relacionamos uns com os outros por meio da palavra. Quando você chegou aqui, você me cumprimentou, eu te cumprimentei. Quando você veio aqui, quando a gente se encontra, nós nos conhecemos por meio das palavras. Nós conversamos, nós dialogamos, eu falo, você fala, e isso gera esse relacionamento. Você sabe quem eu sou por meio daquilo que eu demonstro para você, e eu demonstro para você por meio das minhas palavras. Você toma conhecimento de quem eu sou por meio das minhas palavras. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você nessa noite por conta das minhas palavras. Tudo que eu estou transmitindo em palavras e que você está entendendo está dentro de mim. E você só vai conhecer isso à medida que eu falo, à medida que eu ponho isso para fora. E isso vai entrando dentro de você, e você vai entendendo, você vai acompanhando, você vai compreendendo. Muitas vezes, a nossa compreensão ela vai até além daquilo que está sendo dito. Você já sabe aonde eu quero chegar. Hoje, eu acho que você não sabe ainda aonde eu quero chegar. Mas muitas vezes, em um diálogo, em uma conversa, em uma pregação, quando nós estamos ali ouvindo, recebendo, antes mesmo daquela pessoa dizer alguma coisa, nós já sabemos o que é que ela quer dizer, ou qual o sentido do que ela quer falar. Muitas vezes nós não sabemos quais são as palavras que ela vai usar para conduzir aquela ideia, aquele pensamento. Mas nós já entendemos o que ela quer dizer. Jesus, ele é essa expressão. Jesus, ele é a palavra de Deus, a vontade de Deus. Aquilo que estava dentro de Deus, manifesto dentro de um corpo humano. E Jesus veio aqui nessa terra. E nasceu como uma criança, que precisava beber o leitinho da mãe dele, fazia as necessidades dele, a caquinha, a mãezinha dele tinha que limpar a bundinha dele, tinha que amamentar, a mãe dele teve que cuidar dele. A Maria cuidou, a Maria ninou. Acho que ela não cantou a musiquinha do Boi da Cara Preta, não. Você cantou? Eu acho que ela não contou a musiquinha, né? Não cantou, mas com certeza cantou outros tipos de música. Jesus cresceu, se tornou um homem, e Jesus viveu da forma como Deus queria que ele vivesse. Por quê? Porque Jesus era a expressão da vontade de Deus. E Jesus foi morto, pregado numa cruz, para que todas as pessoas, assim como aquelas que eu disse, nossos ascendentes, os nossos descendentes, fossem alcançados por essa graça, por essa misericórdia, por essa compaixão e por esse amor. Jesus é a manifestação da expressão do amor de Deus. E aí, aquele versículo bastante conhecido de João 3,16, que vez ou outra nós vamos falar sobre ele, que diz assim: porque Deus amou o mundo. E quando esse texto fala mundo, está querendo dizer as pessoas, os homens, os seres humanos.
Então, porque Deus amou os seres humanos de tal maneira, de tal forma, a tal ponto, que Ele entregou o que Ele tinha de melhor, que é o primogênito. Primeiro. Primogênito é o primeiro. Ou melhor, o unigênito, né? Que depois se tornou primogênito. Para que todo aquele que nele crê, ou seja, acredita, tem fé, acredita nessa história maluca que eu estou tentando transmitir em palavras. Acredita, creia. Não pereça, não morra, mas alcance, receba a vida eterna. Então é isso, o Evangelho é isso. E aí, como eu estava dizendo, sobre a Bíblia, sobre os 66 livros, dentre os 66 livros, 27 do Novo, sendo 4 evangelhos, não são os únicos evangelhos que foram escritos. Outros evangelhos foram escritos. Porém, quando reuniu-se esse concílio, aqueles homens, para decidir quais livros eram inspirados e quais não eram, eles decidiram que os inspirados eram apenas esses 4 e os outros não. Os outros não são inspirados, esses daqui nós vamos tirar fora. Apenas esses 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são inspirados, os outros não. E nós, hoje, nós confiamos nisso. Nós confiamos nisso. Nós confiamos que esse concílio, que esses homens, eles fizeram a escolha correta em separar aqueles livros e apenas escolher 4. Nós confiamos que esses homens, eles escolheram os 66 livros realmente inspirados por Deus. Nós não duvidamos. Nós compramos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós pregamos sobre a Bíblia. E muitas vezes falamos o seguinte: esses livros são apócrifos, são evangelhos apócrifos. Muitas vezes nem lemos eles. E eu estou dizendo isso não para defender, eu não estou aqui defendendo, eu não estou advogando a causa desses livros. Não estou dizendo que eles estão inspirados. Ou melhor, que eles não são inspirados ou que são inspirados. O que eu estou querendo dizer não é nada disso. O que eu estou querendo dizer é que depois de toda essa explanação sobre a Bíblia, que apresenta Jesus, que apresenta o Evangelho, ela pode ter muita confusão. Tem um pregador que eu acompanho ele, e ele disse assim, que a mãe de todas as doutrinas erradas é a própria Bíblia. Porque imagina você, 40 autores, período de história de 1600 anos, livro que muitas vezes fala-se de um futuro, muitas vezes fala-se hipoteticamente, subjetivamente. A pessoa que quer agir de forma maldosa, inescrupulosa, faz o diabo usando a Bíblia. O apóstolo Paulo aqui, na primeira carta que ele escreveu para Timóteo, no capítulo 1, no versículo 3 em diante, eu vou fazer a leitura para nós ganharmos tempo. Se você quiser só acompanhar ouvindo, mas o texto que nós vamos ler é esse. 1 Timóteo capítulo 1, a partir do verso 3. Ele diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões
do que o serviço de Deus na fé. Então, olha só, Timóteo era um filho na fé, era um discípulo, era alguém que ele, o apóstolo Paulo, conduziu até Jesus. Assim como nós estamos aqui nessa noite, e eu estou tentando conduzir tanto a mim como cada um de nós para Jesus, e eu tenho certeza que nós vamos ser bem conduzidos, amém? Nós pedimos para o Espírito Santo conduzir, né? Para o Espírito Santo nos levar a toda a verdade. Então veja bem, esse Timóteo era alguém que era um pregador da palavra também. Em algum momento ele estava lá ouvindo Paulo, recebendo os ensinamentos de Paulo. Ele entendeu, ele se encontrou com Jesus e ele decidiu também pelo ministério. Ele tinha um chamado ministerial de levar a palavra de Deus, de trazer o ensino da palavra de Deus. Assim como nós estamos aqui nessa noite. Então quando eu leio isso, porque as cartas de Paulo eram justamente para serem lidas, assim como nós estamos lendo nessa noite. Paulo escreveu uma carta para que aquela carta fosse lida para os demais irmãos. Então a pregação era justamente aquela carta lida. E hoje, quase 2000 anos depois, eu leio isso aqui, eu sinto como se Paulo estivesse escrevendo isso para mim e dizendo isso para mim. No lugar de Timóteo, Aguinaldo, eu leio meu nome aqui. Então o que ele está me falando? O seguinte: admoestares certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, que se ocupam com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Você já ouviu um ditado que diz assim: o fulano está caçando pelo em ovo, caçando chifre na cabeça de cavalo, está caçando a Ana? Qual outra expressão aí? Vamos ver se alguém conhece mais alguma. Bom dia, cavalo. Essa pessoa fica caçando uma coisa desnecessária. Por exemplo, Adão foi o primeiro homem. Deus fez Adão. Também fez a Eva. Então imagina essa mesa aqui, né? Imagina eu sendo Deus aqui. Um artista. Pega lá uma quantidade de barro e coloca aqui em cima e começa a modelar um bonequinho de barro. Aí eu vou soprar nas narinas desse bonequinho o fôlego da vida. E aí Deus se abaixou, colocou a boca nas narinas do Adão, e o ar, se é que eu posso chamar de ar, que estava dentro dos pulmões de Deus, se é que Deus tem pulmão, e soprou dentro das narinas daquele bonequinho de barro. E o ar percorreu todo o trajeto, entrou dentro dos pulmões do homem, inflou os pulmões do homem, e quando Deus tirou a boca das narinas do homem, aquele ar que saiu de dentro de Deus e entrou dentro do homem, agora se tornou um ciclo constante. Deus deu partida no motor. E aquele homem passou a ser um ser vivente, uma alma vivente, como diz a palavra. Adão, ele não nasceu de uma mulher. Assim como os demais homens. Todos os outros nasceram de uma mulher. Adão não. Ele foi feito por Deus, ele foi construído por Deus. E aí vem a pergunta, que é a grande questão da noite. Adão tinha umbigo? Umbigo. Nós sabemos que o umbigo, a função dele é nos ligar por meio do cordão umbilical com a nossa mamãe quando estávamos dentro do ventre dela, para recebermos o quê?
os alimentos que nós precisávamos para ser gerados e crescer e desenvolver e chegar ao dia de nascer. Então nós temos umbigo por quê? Porque nós nascemos de uma mulher. E aí eu pergunto, Adão não nasceu de uma mulher? Ele tinha um umbigo? Será que Deus fez um umbigo em Adão? Será que Deus chegou ali na altura do abdômen? Deus chegou na altura do abdômen do Adão e pegou com o dedinho, falou, deixa eu fazer um buraquinho aqui. Ou pegou um gravetinho de alguma árvore e falou, deixa eu fazer esse bonequinho de barro aqui, um umbiguinho. Olha só, para que serve essa informação para nós? O que isso é relevante para nós? Tem alguma relevância saber se Adão tinha umbigo ou não? É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. As pessoas elas se pegam em cada coisa, em cada detalhe, em cada palavra da Bíblia, e elas se matam, elas se agridem, elas se violentam umas às outras, perdendo tempo, sendo enganadas por si mesmas ou por seres espirituais malignos. O foco da palavra da Bíblia é perdido. Porque o que importa não são as palavras, o que importa é a mensagem, o que importa é o que Deus quer de cada um de nós. Nós lemos ali o Salmo 23, e eu disse para você assim, na tua Bíblia teve algumas palavras que talvez foi diferente da minha. Dependendo da tradução e da versão, vai ser diferente mesmo. Mudou o sentido? Não. A mensagem é outra porque usou-se outras palavras? Não. Agora imagina você, como eu disse que essa Bíblia foi escrita por 3 idiomas, na hora que faz a tradução de um idioma para outro. Existem palavras em algum idioma e em outro idioma não existe a mesma palavra. Porém, a ideia tem que ser transmitida por meio de uma frase. Assim como eu disse, evangelho é uma palavra e boa notícia, boas novas, 2 palavras. Eu estou estudando um pouco de inglês agora. E isso fica bastante evidente no inglês, que é uma língua, né? Comparação português e inglês, tem muita coisa semelhante, mas muita coisa não é semelhante. E às vezes algumas expressões, elas têm um sentido mais amplo do que outras, não sendo a mesma palavra nem a mesma quantidade de palavras. A Muna, ela fala 2 idiomas, né? É árabe e português, né? Às vezes ela vai falar uma frase para traduzir um pensamento e uma ideia em português, que talvez ela use 10 palavras para dizer aquela frase. De repente, no árabe, ela traduz aquele mesmo sentido do que ela quer dizer com 3 palavras. Por exemplo, eu não sei. Minha mãe querida, eu te amo. Minha mãe querida, eu te amo. 5 palavras. Deu 5 palavras também, né? Mas às vezes ela vai dizer algo que ela descreve, que ela traduz, que ela transmite o que ela quer dizer com menos palavras. Perdeu o sentido? Não. Mãe, eu te amo. Minha mãe querida, eu te amo. Em português, 5 palavras. Por coincidência, em árabe também deu 5 palavras, mas não necessariamente teria que dar. Mãe querida, eu te amo. My mother, I love you. Hã? Então olha só, o que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer o seguinte: não importa as palavras muitas vezes, não importa as discussões, o que importa é a mensagem. Deus chegou para Abraão e disse assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai,
e vai para um lugar que eu vou te mostrar. De ti eu farei uma grande nação, eu te abençoarei, te engrandecerei, você vai ser uma bênção. E todas as famílias da terra serão abençoadas em você. Abraão saiu andando, saiu caminhando, obedeceu a Deus e se relacionando com Deus e tendo comunhão com Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. Que nós tenhamos o nosso relacionamento com Ele, a nossa comunhão com Ele, a nossa convivência com Ele. Não dando ouvidos para ensinamentos errôneos. Aqui Paulo ainda continua falando para Timóteo, e ele disse assim, olha, versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede do coração puro e da consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, ou seja, em coisas sem sentido, insignificantes, pretendendo-se passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Eu tenho um amigo meu lá em Barretos, quando ele vai conversar com a gente, ele conversa sobre vários assuntos. Só que eu já conheci ele há algum tempo, então eu não caio na dele. Então vamos supor que a gente vai falar sobre alguma coisa médica, sei lá, da saúde. Tipo de alimento, olha, os alimentos bons para a saúde, para perder peso e tal. Aí ele começa a falar desse assunto. E aí você fica assim, você fala, meu, como que esse cara sabe tudo isso, né? E o cara, ó, o alimento bom é esse, porque esse tem tal, sei lá o que, qual é o nome, né? E esse aqui é carboidrato, esse aqui é proteína, esse aqui é aminoácido, sei lá. E vai dar uma aula, você fala, vixe, o cara sabe mesmo. Aí você vai falar assim, você vai falar de Bíblia com ele, vamos falar da Bíblia agora. Você puxa um assunto da Bíblia, o cara vai lá e fala um monte de coisa da Bíblia. E fala numa convicção, numa certeza, que se você não sabe o assunto que você está conversando com ele, você é convencido por ele. Você acha que ele sabe. E muitas vezes ele está falando um monte de idiotice. O cara é bom. Por que eu sei isso? Porque eu já fui conversar com ele vários assuntos que eu sei profundamente daquele assunto. E a mesma ousadia, a mesma convicção, a mesma intrepidez que ele fala de qualquer outro assunto, ele falou daquele que ele estava falando um monte de bobeira. E eu falei, você não me pega mais. Lhe conheço. E é o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, que tem algumas pessoas que estão pregando por aí com uma convicção, com uma certeza. Eles fazem afirmações tão convictas, como se estivesse sabendo o que está falando, mas não sabe nem o que está falando. Fica pegando pelo em ovo, sabe? Porque a palavra do Senhor, aleluia, blá, 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 blá. E aí confunde tudo, mistura Velho Testamento com Novo Testamento, mistura lei com cruz. Tem um pastor Caio, que é um pastor, um pregador da graça, assim como eu pretendo continuar seguindo essa linha, porque não tem nada melhor do que a graça de Deus. Por isso que essa nossa reunião chama Ponto da Graça, porque é um lugar de graça, de misericórdia, de compaixão. Um lugar maravilhoso, a graça de Deus. Está tudo feito. E aí ele disse assim que algumas pessoas, elas querem fazer um Frankenstein. O Frankenstein é um ser construído de vários pedaços de outros seres. Eles querem fazer um Frankenstein, misturar a lei de Deus com a mensagem da cruz, com a graça de Deus. E aí ele diz assim, quando você mistura lei com cruz, vira lucros. Vira lucros. Por quê? Porque o pessoal só pensa em uma coisa, dinheiro. E essa carta aqui de Timóteo
ela fala justamente sobre isso. Sobre esses homens inescrupulosos que se vendem e pregam um monte de mentira. Você não precisa ser um profundo conhecedor da palavra, da Bíblia, para pegar as mentiras. Você precisa conhecer só uma coisa: o amor de Deus por você foi tão grande ao ponto dele entregar Jesus por você, manifestar a graça de Deus na tua vida, transformar a tua vida, tocar a tua vida, e você pode viver a tua vida graciosa e abençoada, com a misericórdia, com o amor, com a compaixão de Deus por você. Então é isso que importa. Quando alguém de repente vir pregar alguma outra coisa que é contrário à graça, o amor e a compaixão de Deus, pula fora. Pula fora. Você não vai cair da graça. Porque cair da graça não é aquele que comete pecado. Cair da graça é aquele que não confia na graça. Caído da graça está aquela pessoa que acha que não precisa da graça. Caído da graça está aquela pessoa que acha que o que ela faz é o que de fato importa. Amém? Então, glória a Deus, nós vamos encerrar. Vamos fazer uma oração. Se alguém tiver algum pedido de oração, queira compartilhar, fica à vontade. Se alguém quiser colocar um pedido de oração no caderninho, depois é só vir colocar o pedido de oração. Nós vamos estar orando durante a semana também. Se alguém tiver alguma oferta também, fica à vontade. Alguém tem pedido de oração? Eu tenho. Então pida. Peça. Você não vai pedir, não? O que ela falou? Oração para toda a nossa família. Amém. Pode falar, né? Eu sei que você tá doidinho pra falar. Oração pra mim. Eu estou precisando de muita oração. Estou passando por uns dias turbulentos. Estou precisando de muita oração. Amém. E aí, seu Alisson? É com a família, ué. Minha família, eu quero assim, um especial para ele e a família dele, para que todas as barreiras desmoronem. Essas juntas para o pé em nome de Jesus. Tem? Oração para a família que está dando a reunião, cada um que está aqui também. E para o Yuri que está fazendo os exames para tirar a carteira de habilitação, né? E seja para ele também. Amém. Você é a mãe, não pai? Amém. Eu, pela minha avó, vai fazendo cirurgia. E pela minha saúde. Eu tô brincando. Tua avó, mãe da tua mãe? Amém. Deniro. Minha esposa, se Deus faz um milagre na vida dela lá para tirar aquela dor que ela sente das costas dela. Vai fazer em nome de Jesus, já passei. Amém. Deus abençoe a gente. Pelo meu padrinho. Cirurgia correndo de bem, graças a Deus, mas que Deus continua movendo na vida dela. Minha madrinha, minha avó, minha família. Amém. Bom, para você que vai assistir depois, se quiser mandar o pedido de oração, depois eu vou deixar meu WhatsApp anotado aí.
disponibilizado, melhor dizendo, e aí, se tiver algum pedido de oração, pode mandar que a gente vai estar orando também. Então que Deus abençoe tua vida e quarta-feira nós vamos estar aqui de novo. Essa semana você acha que até quarta consegue dar o pão? Vou tentar. Que aí, se você conseguir, você me avisa que aí quarta-feira que vem nós vamos fazer a Santa Ceia. Quarta-feira que vem tem Santa Ceia, vocês estão convidados. Um abraço, fiquem com Deus. Amém. Vamos fazer uma oração encerrando então?